nesse mundo injusto, onde a indústria é dominada por isekais genéricos sem profundidade e jogos online que custam R$ 480, mesmo sendo lotados de microtransações. As verdadeiras joias e obras-primas da cultura jazem esquecidas e afastadas da grande mídia. Seja por terem um conteúdo pesado e profundo que exige o mínimo de capacidade mental que essa geração deplorável infelizmente não tem, ou por simplesmente terem uma injusta e infundada reputação atroz, nenhuma dessas condenações é minimamente justa. Por isso nós, do canal Comédia Atroz, criamos a nossa mais nova série, Paixões Atrozes, onde nós iremos fazer questão de divulgar as obras-primas esquecidas pela grande mídia. Então, se você, assim como a gente, tem saudade da época em que jogos e animes eram incríveis, esse vídeo é para você. O primeiro vídeo de Paixões Atrozes não poderia tratar de outra obra senão Lords of the Fallen, o melhor e mais injustamente criticado Souls-like da história. Olha, francamente, eu nunca fui de me irritar desse jeito quando as pessoas falavam merda sobre algo que eu admiro. É sério, eu sempre tive mais o que fazer. Mas aí eu parei para reparar como essas opiniões imbecis afetavam o mercado. Obras incríveis são esquecidas, pessoas honestas perdem os seus empregos e nós somos privados das obras-primas que tanto amamos. E por muito pouco isso não aconteceu com Lords of the Fallen. Não, enquanto eu for livre. E eu tiver a minha arma. Sendo sincero com vocês, eu nunca na minha vida vi tanta gente caçando pelo em ovo quanto eu vi no lançamento de Lords of the Fallen. É inacreditável. Normalmente o modus operandi das pessoas que ficavam caçando pelo em ovo em Lords of the Fallen na época do lançamento se resumia em passar o vídeo inteiro comparando Lords of the Fallen com os jogos da From Software, provavelmente na tentativa de imputar alguma acusação infundada de plágio, enquanto criticavam e condenavam o jogo por problemas imaginários ou por falta de features que os próprios jogos da From Software, com os quais eles tanto comparavam, quase nunca apresentavam. Como vocês podem observar muito bem no vídeo desse rapazola que eu vou apelidar carinhosamente de Boçal do Ragdoll. O nosso não tão querido Boçal do Ragdoll passa o seu vídeo inteiro, 2 vídeos se não me engano ele fez, comparando Lords of the Fallen aos Dark Souls e ao Elden Ring, e reclama da falta de Ragdoll em um corpo como se fosse um crime absurdo, como se eles tivessem deixado de fazer o mais básico do básico. Aí a gente chega em Lords of the Fallen e parece que o jogo é tão mal feito que quando eu atirei num corpo pendurado, nem ragdoll o bicho teve. O corpo simplesmente desapareceu a esmo. E isso, inclusive, é uma das coisas que mais me incomoda em Lords of the Fallen. Parece que o jogo não tem personalidade própria. O boçal do Ragdoll só esqueceu que, nos jogos Souls com os quais ele tanto comparou, os corpos onde nós pegamos os itens não só não tem ragdoll, não tem nenhum tipo de animação, como não tem nem colisão. Tão mal feito que quando eu atirei num corpo pendurado, nem ragdoll o bicho teve. O corpo simplesmente desapareceu a esmo. Nem ragdoll o bicho teve. 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 O pessoal do PC pode confirmar isso nos comentários, tá? Mas uma das práticas mais populares entre os jogadores da série Souls é que a primeira coisa que eles fazem quando colocam as mãos nos jogos, nas versões de PC, é colocar um mod pra tirar a porcaria do Ragdoll e aumentar o FPS, porque é um sistema absolutamente inútil. E mesmo assim, o nosso digníssimo boçal do Ragdoll critica a falta de Ragdoll no jogo como se fosse uma feature importantíssima. Pois bem, meus caros espectadores, agora que vocês já entenderam o nível das críticas entre aspas, né, que foram feitas a esse jogo, eu acho que vocês já podem entrar no vídeo de fato de coração aberto e entender do que ele realmente se trata. Eu gostaria de começar a minha avalanche de elogios para esse jogo maravilhoso falando sobre o combate, já que para mim é uma das, se não for a parte mais importante.
O combate de Lords of the Fallen é simplesmente maravilhoso. Ele é variado, ele é livre, ele é profundo, responsivo e não perde em absolutamente nada para nenhum dos maravilhosos jogos da From Software. Nesse jogo nós temos uma variedade enorme de armas, uma mais interessante, bem caracterizada e divertida de se usar do que a outra. Espadas, lanças, martelos, facas, adagas, massa, armas gigantescas. Caramba, que pinto enorme! Tudo que é de bom tá aqui. Tá aqui e tá muito bem feito. Todas as armas têm excelentes animações e quando você acerta o inimigo com elas é muito responsivo. Elas têm um moveset variado e interessante, além de terem aparências lindíssimas, histórias profundas, efeitos de status interessantes e poderes muito divertidos de se usar. Armas como a espada do Lorde Caído, a espada da Pieta e a Glória Sangrenta são alguns dos melhores exemplos de como as armas e o combate em Lords of the Fallen são originais, maravilhosos e repletos de personalidade. Além disso, o jogo também conta com um sistema irrestrito de Power Stance. I count 6 shots, nigga. I count 2 guns, nigga. Onde você pode combinar absolutamente qualquer par de armas e obter um moveset totalmente novo com elas, trazendo uma liberdade incrível para sua build. Muitas dessas armas, como eu mencionei, se beneficiam do inovador sistema de status de Lords of the Fallen, que, como absolutamente tudo nesse jogo, é repleto de personalidade e originalidade. Você, por exemplo, tem 2 status de fogo que você pode aplicar. Queimadura, que é o dano de fogo base, e incêndio. Quando você acumula a barra de incêndio no seu inimigo e atinge o máximo com ela, ele explode. Isso aí, o teu inimigo explode e fica pegando fogo por causa do dano de status. Em contrapartida, existe o status de castigo. Quando você inflige dano radiante o suficiente e explode a barra de castigo, o seu inimigo é atingido com um castigo divino dos céus. Ele é alvejado por um relâmpago dourado com espinhos. Tá em choque, liga pro Batman. Um relâmpago dourado com espinhos. É um excesso de personalidade que chega até a ser engraçado. Por que o relâmpago tem espinhos? É claro que esses são só os mais interessantes, e existem diversos outros elementos e efeitos de status no jogo. Tenho AIDS, HIV, como envenenamento, sangramento, congelamento e etc. Mas como nem só de armas se faz um Cruzado das Trevas, é claro que nós vamos falar das minhas amadas magias. LGBT! E olha, nesse jogo elas estão incríveis. Sério, elas vieram em peso. Elas são OPs, são diversas, são divertidas de usar, tem animações interessantes e espalhafatosas, estão repletas desse estilo artístico único e da personalidade transbordante que o jogo tem. Então, cara, se você gosta de jogar de mago ou de clérigo, de bruxa, etc., numa boa, esse aqui é pra você. Magias como Decreto Infernal, Julgamento de Horus e Cataclismo deixam as magias da maior parte dos outros Souls-likes no chinelo. Enquanto em vários outros jogos de RPG você fica soltando bolinhas coloridas, aqui você conjura a porra do apocalipse cada vez que você solta uma magia. É maravilhoso. Ai, mas no que eu vou usar tudo isso? O meu youtuber favorito me disse que a variedade de inimigos é uma bosta e que o jogo fica spamando inimigo toda hora e colocando de qualquer jeito. Nem deve dar pra usar os recursos. O que eu entendi de você, meu jovem, é que você gosta de... Numa boa, mas se a essa altura do campeonato você ainda tá acreditando nas falácias do boçal do Ragdoll,
Das duas, uma. Ou você é burro, ou você é burro. Os inimigos em Lords of the Fallen são um show à parte. A IA deles é ótima e eles são bastante inteligentes. Eles são desafiadores e divertidos de se enfrentar, são variados e, assim como tudo nessa delícia de jogo, repletos de personalidade e estilo artístico. Como eu já informei vocês, a maior parte do que dizem sobre esse jogo é falácia. São problemas imaginários. Os inimigos são muito bem posicionados de maneira estratégica para combinar com o level design e te surpreender. Para encerrar finalmente o tópico do combate, eu quero encerrar com chave de ouro. Os bosses. Ok. Qualquer Souls-like que se preze tem que ter chefões memoráveis. Mas esse aqui, meu amigo, é simplesmente outro nível. Os bosses, além de serem desafiadores, eles são muito bem feitos. São repletos de movimentos incríveis de se olhar e difíceis de desviar. Alguns bosses, como o Santo Silenciado e o Filhote Desprezado, têm mecânicas únicas que vão transformar a boss fight em uma experiência inigualável e diferente de tudo que você já experimentou. Cada um deles vai ter um momento muito especial para você utilizar a sua lanterna e se aproveitar das mecânicas inovadoras que o jogo trouxe. É simplesmente muito prazeroso quando você finalmente consegue acertar o rasga-alma e arrancar a alma de um boss fora. E ele fica todo esbagaçado no chão para você encher ele de porrada o quanto você quiser. É divertidíssimo. Mas é claro que os melhores vão ficar pro final. Os bosses Juíza Clerical e Monarca Dividido podem facilmente entrar numa lista de melhores bosses da história dos Souls-likes, porque eles são maravilhosos. É sério, a luta contra eles é um espetáculo. Os movimentos deles, os desafios, a história, os ataques que eles usam, as mecânicas únicas, as arenas. Meu Deus, a arena da Juíza Clerical. Você tem que jogar pra ver. É maravilhoso. Ai, você tá se repetindo. Ai, cheio de personalidade, mas do que isso se trata? Pois bem, agora eu gostaria de tirar um momento para explicar do que se trata esse estilo artístico e essa ambientação inigualável que o jogo conseguiu desenvolver. Enquanto as obras-primas da From Software tiram muito da sua inspiração das lendas arturianas e dos textos de Tolkien para criar uma identidade visual semelhante à versão distorcida e sombria de uma história de cavalaria, Lords of the Fallen utiliza uma respeitosa inspiração na cultura religiosa cristã para criar uma identidade visual inacreditável. Pegando inspirações de períodos históricos importantíssimos, como as Cruzadas e a Inquisição Espanhola, eles conseguem criar um mundo onde o sagrado, o profano... Sai, demônio desse corpo! Sai, demônio no corpo desse cachorro! Sai! Ai, calma! E o brutal se encontram de uma forma simplesmente incrível. Eles se esforçaram para que até os mínimos detalhes tivessem esse peso religioso e extremo. Sabe, tudo tem espinhos, todos os elmos têm essas expressões macabras, tem esses elmos com cabeça de cone. E eu não exagero quando eu digo que tudo tem espinhos. Quase todas as espadas estão enroladas em espinhos. Sabe aquele espinho estilo coroa de Cristo, sabe? Os detalhezinhos me encantam. Nossa, me encantam demais. Esse jogo é tudo tão extremo, tudo tão sobrecarregado de carinho e personalidade. É difícil você, por exemplo, pegar as armaduras desse jogo e encontrar uma armadura de cavaleiro normal, lisinha, sabe? Não, tudo vai estar cheio de runas, cheio de espinhos, gravuras, vai ter máscara, vai ter coroa, é tudo muito legal. Uma coisa que me agrada muito pessoalmente é um negócio que, sei lá, acho que sou eu, cobro, mas tem muita coisa legal pra você enfiar na cabeça.
É sério, você tem um cone cheio de espinho, você pode pôr um sino na cabeça, as 300 coroas, um elmo com chifrão, tem até um consolo gigante cheio de espinho pra você enfiar na cabeça, aí você vira o cotonete do inferno. Ai, que delícia! Cotonete do inferno! As armaduras não só são uma mais incrível e detalhada que a outra, como eles colocaram um sistema de tinturas, onde você pode mudar a aparência dos metais e tecidos da sua armadura. E dá pra fazer uns drips inacreditáveis com isso. Sério, quase tudo combina com tudo se você colocar a textura certa. Cara, dá pra fazer a Berserker Armor, um cosplayzão de demônio, um cosplay de templário. Até o Undertaker do WWE dá pra fazer. Se vocês quiserem, eu faço um cosplay do Undertaker e trago pra vocês verem. Se você acha que esse tsunami de personalidade e detalhes fica restrito só a você e aos bosses, você não poderia estar mais enganado. Cada área desse jogo é como se fosse uma obra de arte. A vontade que dá é de você parar o seu jogo e ficar olhando para o horizonte, de tão bonito que é. Em especial, para mim, fica a área que é a mais linda do jogo, o Convento das Irmãs Sagradas. Aquelas colunas de mármore, as flores vermelhas, os ornamentos dourados. Cara, parece que você chegou numa mistura de paraíso com um centro de tortura da Inquisição Espanhola, sabe? É muito lindo. É muito massa. Até porque o level design desse jogo é impecável. Não perde em nada para nenhum jogo da From Software. Cada lugarzinho que você tá conta uma pequena história. Sério, a vontade às vezes é de ficar parado e ficar tentando imaginar, e, sabe, montar o quebra-cabeça da lore daquele lugar na sua cabeça. É quebra-cabeça na sua cabeça, que redundante. O Convento das Irmãs, como eu mencionei, tem uma parte em que era dedicada para cuidar dos enfermos e dos órfãos, e é uma parte bem mais pobrezinha, bem mais humilde. Claramente é a parte que elas não queriam que você visse, diferente de todos aqueles templos incríveis, cheios de ornamentos, flores, etc. E isso se completa ainda mais com os resquícios, com os fantasmas no umbral que você vai encontrando, aqueles holograminha do Star Wars. Quais as novidades do cão? O senhor tá pisando na maionese. Quê? Ah, que nojo! Que vão contando o que aconteceu ali. É divino, simplesmente divino. Mas, pra mim, a melhor coisa sobre Lords of the Fallen é que ele é um Souls-like feito por fãs de Souls-like, para fãs de Souls-like. Eles nunca negaram a inspiração que eles tiveram nas obras-primas da From Software. Muito pelo contrário, eles admitiram com orgulho, porque não é falta de originalidade. Cara, você nunca no mercado vai pegar um produto que não é da From Software e se sentir tão em casa, sabe? Se sentir tão acolhido. Porque essa é a proposta. Muitas das coisas que nós reclamamos e que queremos, a gente coloca até mod pra colocar, já estão no jogo base, sabe? Você pode buffar a arma de bosses, você pode misturar vários danos elementais, tem o randomizador de bosses, tem boss rush, colocaram também botão de pulo dedicado. Isso mesmo, colocaram. Esse termo é muito preciso para essa parte em questão. Lembram quando eu disse que aquela tragédia lá quase aconteceu com Lords of the Fallen? Não aconteceu por causa das atualizações. O suporte que a empresa tem dado para esse jogo é simplesmente inacreditável. Eles fazem coisas que nem a From Software foi generosa a ponto de fazer. Uma das atualizações trouxe várias magias de graça, sabe? Totalmente de graça. Nos jogos da From Software, por exemplo, se você quer mais magia, você tem que comprar DLC. E o que aconteceu foi o seguinte: eles vieram atualizando o jogo que já era maravilhoso, deixando ele cada vez melhor. As pessoas começaram a dar uma chance pro jogo, ignorando as falácias do nosso amiguinho boçal do Ragdoll e seus companheiros, e perceberam que o jogo é maravilhoso. E agora a falácia dessas pessoas é que o jogo era ruim, mas eles salvaram com atualizações, igual o No Man's Sky.
Não, o jogo sempre foi uma obra-prima, só que ele tá ficando cada vez melhor. Então, se você tiver condições, por favor, dê uma chance, faça esse favor a si mesmo, faça esse favor ao mercado de jogos. Nesse Natal, presenteie a si mesmo com Lords of the Fallen. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de anunciar que nós, da Comédia Atroz, estaremos organizando um pequeno concurso de piadas. Podem deixar aí nos comentários mesmo, quem fizer a melhor piada sobre o boçal do Ragdoll vai ser homenageado no nosso próximo vídeo. Vocês podem fazer a piada que vocês quiserem, só não coloquem o nome real do boçal do Ragdoll nem no canal dele pra gente não ter problema, ok? Inclusive podem postar quantas piadas quiserem, isso vai aumentar a probabilidade de vocês vencerem. Se você gostou dessa nova proposta de conteúdo e querem que nós continuemos apresentando a vocês as nossas paixões atrozes, para que vocês não tenham que ficar assistindo Isekai genérico e jogando joguinho de R$480 com me passe de batalha, não esqueçam de deixar o apoio na forma de like e de comentário para nós sabermos que vocês realmente gostaram. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Gostou do conteúdo? Deu bastante risada com a gente? Quer mais conteúdo assim? Quer continuar rindo? Então nos siga em @comédiaatroz e me ajude a conquistar o sonho de trabalhar com um sorriso no rosto.